Meus queridos seguidores, amigos, família. Olá a todos. Estou aqui pintando um pouquinho esta obra maravilhosa que faz parte do meu curso online que eu ministro ao vivo. Acabei de sair da sala secreta e estava pintando este olho aqui. E vou pintar um pouquinho para vocês também, ó, para vocês verem o que eu ando aprontando nesta sala secreta. A sala secreta, gente, é um curso online fantástico para quem quer iniciar a pintar. Para quem já pinta há tempos e quer evoluir, quer crescer na pintura, né? Então, eu me reúno com os artistas, me reúno com meus alunos para conversar, para explicar aqui o processo da pintura, né? O que é importante, o que não é importante. Então, é muito importante para os artistas se sentirem acompanhados nesse processo criativo, nesse processo evolutivo da pintura, né? Então, vai ser um prazer também estar aqui mostrando para vocês, né? Tudo isto. Então, vai ser um prazer tirar a dúvida de todos, tá? Prazer enorme. Olha aí. E aqui estou pintando este olho com tinta a óleo, né? Esta é a minha paleta de cores. Aqui tenho cores aqui que eu uso em todas as minhas pinturas, né? Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Prontinho. Deixa eu levantar um pouquinho isso aqui. Agora sim. Espero que vocês estejam curtindo. Se quiserem me perguntar também aqui coisas em relação a esta obra ou ao meu trabalho, será um prazer responder para vocês, tá? Olhem aí, ó. Então, a produção de uma pintura como esta, né, às vezes leva horas para ficar pronto. Muitas horas, né? Aqui eu estou há 4 horas trabalhando nesta pintura, desde o esboço, né? Durante a minha sala secreta, a aula da sala secreta onde eu ministro este curso online, tá? Então, olhem aí, ó, é assim que acontece, gente, ó, e todas essas transições de cores, todo esse degradê, esses volumes, né? O porquê que a gente começa pintando de certa forma, tudo isso tem técnica, tudo isso tem o seu jeito, tem o porquê, né? E essas cores aqui também tem o porquê de usar essas cores, tá? Na tinta a óleo, nós temos cores primárias, nós temos as cores terciárias, nós temos algumas variações de cores que são muito importantes para a criação dos tons de pele, né? Temos que aprender a criar o volume, a sombra, as cores certas para criar a sombra. Temos que aprender a fazer a textura da pele, né? Observar as manchas e principalmente fazer as correções necessárias, porque muitos artistas não sabem como corrigir a sua obra, né? E eu ensino essas técnicas de correção também, tá? Como corrigir, como perceber onde que está o erro, né? Então a gente tem que aprender a olhar, a fazer
fazer uma análise da nossa pintura, né? Para isso existe técnica, certo? E olhem só, eu vou pegando essas cores aqui, porque elas são cores que eu vou ter aqui na minha sobrancelha, né? E aqui na sobrancelha a gente começa criando um fundo para depois começar a construir aqui os fios, ó. Os fios mais nítidos por cima, tá? Primeiro vem uns fios desfocados e depois vem os fios nítidos por cima, tá? Tudo isso são técnicas que importam, tá? São técnicas importantíssimas para nós. Aqui assim, e aí tu vai fazendo isso com calma, com cautela, aprendendo a fazer os fios, né? Praticando. É muito importante a prática, né? E muita gente deixa de lado a prática, né? E a prática, ela é muito importante. Observar muito, né? Observar muito enquanto pinta, observar a referência, né? Esse processo é muito importante de observação. A gente fala muito no nosso curso, nossas aulas, como é importante a observação da referência, né? E às vezes a gente está pintando e a gente não está observando a referência. E para a gente entrar em uma imersão dentro da referência, é importante visualizar, olhar profundamente para a nossa referência, tá? Aqui. Olha aí. Os cílios e os fios da sobrancelha são os últimos que a gente vai se preocupar, tá? A gente não começa fazendo isso. A gente primeiro faz um fundo, uma pele e depois, por último, fazemos então os fios da sobrancelha, beleza? Aqui eu só estava finalizando então a pele que eu tinha iniciado hoje ainda. E ainda dá para dar uma olhada na fotografia, para visualizar alguns pontos de luz, alguma textura de pele, né? Então vocês veem que a coisa não termina ali só porque tá toda coberta de tinta. A gente tem técnicas para deixar ainda mais realista, tá? Olhem aí, que lindo. Vamos trabalhando nesta pele, vamos adicionando texturas, vamos olhando as sombras que compõem ela, como ela está, né? Vamos olhando as camadas, né? O que fazemos primeiro, como fazemos, né? Muita atenção nesses pontos de sombra, né? Esse globo ocular aqui para trazer essa naturalidade para o globo ocular, né? Aqui as sombras do cílio dentro do globo ocular, né? Tudo isso aqui é muito importante, essa transição, né? Isso aqui é muito importante prestar atenção. Essa parte aqui que é muito orgânico, precisa de um brilho, precisa de uma saturação, né? Então, isso é muito importante também. O Beto Lisboa perguntou se eu ensino a pintar paisagem também. Eu também ensino, Beto. Ainda não tenho nenhuma aula de paisagem na sala secreta, mas é algo que eu vou produzir ainda, tá? Vamos trabalhar paisagem sim. Na sala secreta eu quero trabalhar um pouco de cada tema, tá? Até mesmo tinta acrílica. Tá bem? Então, sejam bem-vindos aí nessa live. Bom ter vocês aqui. Olha aí. Faz arte. Show de bola, seja bem-vindo.
Show de bola. Olhem aí, ó. Quero saber se vocês pintam, o que que vocês fazem. Me contem um pouquinho aí, eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre vocês. Eu deixei aí na live o link da sala secreta para vocês entrarem, olharem também, tá? Vai ser um prazer recebê-los nas minhas aulas online. Eu tenho cursos presenciais também. Vai ter um workshop maravilhoso em Canoas. Nossa, uma imersão, né, de hiperrealismo. Vai ser top, top de linha. E dou aulas em Porto Alegre, em Gramado, Santa Maria do Herval. Então, já faz alguns anos que eu trabalho com arte, né? Que eu trabalho com pintura e com aulas, né? Então, é um prazer estar aqui também mostrando aqui para vocês nessa live um pouquinho desse trabalho acontecendo. Quero fazer mais isso mais vezes. É muito corrido o dia a dia, né? Mas, e o artista ele tem disso, de ficar meio escondidinho no ateliê, né? E eu tenho muito trabalho, muitas coisas que eu faço no meu dia a dia, no meu ateliê, tenho muitas encomendas para realizar, né? Mas hoje estou aqui. Sejam bem-vindos a Apache, Apacheak. Bom, não sei como você se chama, mas enfim, Alisarte, sejam bem-vindos. Gratidão, gratidão, gente. Quero trazer mais conteúdos aqui para vocês, vai ser um prazer recebê-los aqui, tá? Podem ativar o sininho que logo vai vir mais conteúdo aí para vocês assistirem de pintura, tá? Não sei se vocês já pintam, se já estão se desenvolvendo, né? Mas aqui eu quero trazer um conteúdo bem bacana aqui no Instagram para vocês. Olhem só, imaginem aprender a fazer sobrancelha, né? Aquela sobrancelha com aquele realismo lindo, maravilhoso. Para isso tem técnica, sabe? E aqui, ó, nós estamos começando, né? Só desenvolvendo aqui, ó, uns fiozinhos. Esses fios da sobrancelha, vocês começam a entender eles, ó, assim, ó. Tá? Eu não estou olhando aqui a minha referência, eu acabei botando aqui a live e toquei o baile aqui com a minha lembrança. Eu vou abrir aqui a minha referência no Note para mim ver essa referência. Vamos ver. Vamos ver aqui. Prontinho. Vamos dar uma olhada. Aqui a minha referência, ela tem uns fios, né? Uns fios bem pretos, bem pretinhos, né? Aqui eu comecei com marrom, ó, dando uma desenhada bem desfocada, tá vendo, ó? Com uma cor que seja realmente opaca, assim como eu estou fazendo, ó. Desta forma, vocês vão estudando onde que vocês vão colocar os fios, ó, sem tantos, sem o preto, sem cores fortes, né? Porque daí vocês vão estudando aqui o movimento dos fios, vão entendendo essa sobrancelha antes de vir com preto, antes que vir com uma tonalidade mais vívida, difícil de recuperar, de apagar, né, a pele de vocês, tá? Então, ele começa aqui, um pouco mais aqui, uns fiozinhos assim, ó. Então, eu vou fazendo esse estudo, ó, com um marronzinho mesmo, ó. Olha, tem até uns fiozinhos mais pra cá, ó. Então, até bem apagadinho, né? Tem uns aqui pra fora, ó. Então, a gente vai estudando, ó, como que vai ficando, como que vamos fazer aqui esses fiozinhos. Então, desse jeito, quem tá iniciando, ele consegue ter uma segurança maior para fazer depois a sobrancelha, né? Olha aí, ó, tu vai fazendo aqui um leve estudo de onde você vai botar os fios, né? Onde você vai colocar esses fios e com que posição que ele vai ficar.
Dessa forma, você não vai causar muitos erros, muitos danos. Quanto mais vocês observarem a fotografia, né, mais coisas vocês vão ver, mais detalhes vai ser realizado, né? Então, hoje a gente trabalhou essa questão aqui de sombras, como trazer essa naturalidade na sombra, como é importante aprender a trazer essa profundidade, essa naturalidade para a sombra da pele, né? Profundidade, fazer esse globo ocular natural, né? Colocar cílios, vai ser na próxima aula, semana que vem, na terça-feira, nós vamos colocar esses cílios lindos que ela tem. Então, fazer cílios com naturalidade, esse tipo de aula que eu adoro, que eu amo fazer retratos, né? Amo fazer retrato de pessoas e ensino de uma forma muito prática. Vocês precisam entender também que tudo com prática, com dedicação, vocês conseguem desempenhar, vocês conseguem fazer, se praticarem, né? Se colocarem energia nisso, a coisa acontece de verdade. O nosso cérebro, ele se habitua, ele se acostuma, né? E vai transformando isso em uma habilidade, tá? Então, olhem aí, ó, que legal. Seja bem-vinda, Deise, Carol. Sejam bem-vindos. Divulgando games, seja bem-vindo. Ateliê Lena, seja bem-vinda, Lena. Guilherme, seja bem-vindo. Bom, gente, que alegria estar aqui com vocês. Isso aqui é uma pintura que eu estou fazendo na sala secreta no meu curso online, ó. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa tela maravilhosa que vocês podem estar aprendendo a fazer desde o zero. As aulas são gravadas na sala secreta e vai direto para a plataforma. E lá vocês aprendem desde do esboço, da mistura de cores, né, até a textura de peles. Então, aqui vocês aprendem a colocar sombra natural, a colocar textura na pele, fazer uma pele hiperrealista, né? Todo esse conteúdo bem detalhadinho, tá? Olha aí, ó. E aqui, nós vamos colocando uma texturinha nessa pele e vamos trabalhando com várias tonalidades. E aqui não tem necessidade de você aprender aquela tradicional desde o início, né? Todas as teorias sobre cores, sobre, né? A gente vai aprender a ser intuitivo com as tonalidades. Preciso que vocês sintam as cores, que vocês sintam essas cores aqui, ó, exatamente como eu coloquei, né? Essa ordem de cores aqui é importante. Então, vocês vão aprendendo de um jeito confiante e de um jeito que vocês vão desenvolver uma confiança, né, no julgamento de vocês, no que vocês estão vendo. Aqui, desse jeito, essas cores expostas desse jeito na paleta de vocês vão treinar a observar onde que essas cores estão na referência. Como enxergar elas, como adicionar elas, porque elas estão em toda a pintura. Todas essas cores aqui que eu tenho aqui nessa paleta, ó. Elas estão espalhadas aqui nessa referência em vários locais, tá? Azul, verde, violeta e todas elas aparecem aqui em algum ponto. Vocês têm que aprender a observar onde que elas aparecem e como que elas aparecem. Porque elas não aparecem, não vai aparecer aqui um amarelo super vívido, né? Ele vai aparecer de forma sutil, né? E a nossa pele, ela é como um diamante, ela reflete várias cores, todas as cores que estão em volta, como um espelho. E por isso, quando a gente vai criar uma pele, né, a gente enxerga ali uma variação de cores gigantesca,
né? E aqui com essas cores, exatamente essas cores aqui, né? Elas nos ajudam muito a encontrar essas tonalidades. Aqui temos o amarelo cádmio, uma das cores primárias, temos o magenta, uma das cores primárias, e temos o azul da Prússia, que é uma das nossas cores primárias também, tá? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Gratidão pela presença de todos. Se quiserem deixar algumas dúvidas aí sobre pintura, podem deixar também, tá? Então, aqui eu estou criando uma camada mais texturizada para deixar aqui um pouquinho de textura de pele, ó. Então, vocês vão adicionando manchinhas mesmo, ó, e desfocadinhas, manchinhas de marrom, manchinhas de magenta, ó. Vão pegando pouquinha coisa, vão trabalhando aqui em manchinhas bem desfocadinhas, ó. Então, não existe aquela coisa da pele lisa, né? Aquela coisa lisa. Podem fazer, quanto mais rústico vocês fizerem assim, ó, para iniciar, melhor. Eu quero que vocês desenvolvam essas pinceladinhas e vocês vão ver que com o tempo vocês vão melhorar ainda mais nesse desempenho dessa criação da textura de pele, né? O importante é vocês entenderem que é assim que se faz, criando variações, né? Variações de tonalidades. O importante é vocês entenderem a teoria de que não existe pele lisa, de que a pele contém azul, de que a pele contém verde, né? Essa teoria que é importante para vocês. E saberem que não existem linhas, né? Não existem linhas na pintura. O que existe são manchas. Então são tudo manchas. Então a gente vai observando essas manchas para construir a nossa pintura e vamos observando as tonalidades que contém dentro destas manchas, tá? Então é importante que a gente vá praticando bastante, porque vocês vão refinando o olhar de vocês sobre essas manchas, sobre essas tonalidades, né? E vocês vão dominando essa paleta de cores. Vocês vão enxergando com mais facilidade onde que estão as cores dentro da pintura, né? Tem muita gente com muita dificuldade com as tonalidades. E principalmente, o principal problema, assim, nas pessoas que estão pintando é a dificuldade em colocar a sombra. Se vão pintar uma referência como essa, né? Vão colocar simplesmente um bege aqui, um branco, né? Um amarelo. E não vão chegar lá nunca, porque não sabem como colocar a sombra, não sabem como colocar a profundidade numa pele clara, né? Não sabem como colocar a luz. Então, tem que entender a teoria de que para existir luz precisa ter sombra, né? E a quantidade de sombra, de tonalidades escuras que você está vendo na referência. Então, olhem só, eu vou puxando aqui as tintas aos poucos, ó, e vou tirando só um pouquinho delas, ó, tá? E quando eu vou fazendo essas texturas de pele, né, eu vou dando uma esfumadinha e quase nem aparece, né, aquelas cores, a gente vê ela pura ali, a gente se assusta, né? Tu vê o verde puro aqui, tu se assusta, ó, tu vê o azul puro, tu se assusta. Mas ele não vai aparecer na nossa pintura puro, não vai aparecer ali puro, ele vai aparecer como uma sombra meio esverdeadinha, né? Uma coisa mais opaca. Então, ele vai tirar a saturação de algumas cores, de algumas tonalidades, né? E é importante que ele apareça em muitos lugares da nossa pele, essas tonalidades, porque senão falta profundidade, falta essa sombra mais natural, que só quem traz é o azul, o verde, o violeta permanente também, né? E essa sombra que vocês estão vendo aqui, ó, adivinhem quantas cores tem aqui, né? Acredito que tem um pouco de todas as cores para chegar aqui. Então, não foi só o amarelo Nápoles carne, não foi só o amarelo Nápoles, nem um bege, sei lá. Aqui tem um pouquinho de cada uma dessas cores, né? Então, aqui eu trago
eu trago uma forma de pintar em que vocês vão aprender a transitar com mais coragem nessas cores, né? Descobrir com mais coragem e sem tanta complicação, né? Sem passar anos estudando. Eu proponho que vocês montem uma paleta de cores assim e vamos estudar essas cores aqui, ó, né? Como adicionar um verde, um azul na nossa sombra, trazendo a naturalidade, né? Como desaturar uma cor, né? Como criar uma sombra, como trazer essa profundidade para um lugar que a gente quer. Então, gente, não tem segredo, a gente tem que praticar, tá? Temos que praticar para chegar lá, onde a gente quer. Sem prática, não tem resultado, tá? Então, assim, ó, praticando vai surgir mais dúvidas, praticando vocês vão procurar mais respostas, tá? Aqui, ó, começo com sépia, até adicionei aqui um pouquinho do verde, mas não vai dar, ó. Vamos pegar aqui o nosso sépia, até um pouquinho do verde, sim, mas vamos puxando aqui um pouco do magenta, ó, magenta, carmim. E aí a gente começa aos poucos trazer aqui uns fios mais escuros, ó. Estão vendo? Olha, vocês viram que eu tô com um pincel grande para fazer esses cílios, essa sobrancelha? Esses fiozinhos, só que ele é fino, ó, ele é fino, então quando eu faço assim com ele, ele pega firme e ele desliza, ó. Então, aqui eu consigo criar fiozinhos e eu vou aumentando essa saturação dos fios aos poucos, ó. Eu não vou aqui construir de uma vez só esses cílios, né? Essa sobrancelha, aliás, que coisa, né? E eu não vou construir de uma vez só, eu vou fazer aos poucos, ó. E vou observando aqui, né, como ele vai ficando, ó. E aí dá tempo de eu fazer mudanças. Às vezes a gente quer ir direto pro resultado final e aí não dá, né? Ah, olha só, estão falando aqui sobre acrílica, né? Aí, ó, JD Tato, preciso aprender, porém tenho alergia a tinta óleo. Alergia. É possível ter grandes resultados com tinta acrílica? É sim, assim como o Michel respondeu ali, né? É possível ter muitos resultados com tinta acrílica, tá? Muitos artistas têm feito com tinta acrílica. Vai mudar aí um pouco as técnicas, o jeito que você vai pintar, né? Mas eu tenho alunos que têm feito com tinta acrílica também por terem alergia, enfim, né? E dá para ter, sim, resultados maravilhosos. Eles estão fascinados com a possibilidade, assim, ó, de ter resultados de hiperrealismo mesmo, né? O importante é você aprender, né, a usar essas cores aqui, tá? Essa disposição de cores, aprender a observar qual o próximo passo, né? O que eu preciso fazer antes e o que eu preciso fazer depois, né? É muito sobre gestão. A pintura é muito gestão, sabe? Então a gente tem que gerir as nossas camadas de tinta e pensar e visualizar antes de fazer como vai ficar, né? Aqui, ó, antes de fazer essa sobrancelha meia desfocada, eu visualizei ela meio desfocada assim. Aí depois eu visualizo como eu quero que ela fique, né, mais nítida, com os fios pretos, né? Agora eu posso começar a visualizar sobre isso. Então, aí logo vai surgir os fios aqui. Mas precisamos ter visão, né? Precisamos desenvolver a nossa visão pra gente começar a ter um resultado legal, tá? Então, a gente muitas vezes tem muita dificuldade porque vocês não têm a visão do que vocês querem.
Vocês nem fazem ideia do que é um realismo de verdade. Então a gente precisa ter um pouquinho de visão, precisa olhar um pouco mais trabalhos de artistas, né? Vamos fazer uma pesquisa de mercado, né? Vamos olhar um pouquinho o trabalho de outros artistas, o que está sendo feito. Tenham visão, desenvolvam a visão, né? E aí vocês vão começar a visualizar o que vocês querem. Como que vocês querem que esse resultado fique antes de criar ainda, tá? Olhem só. Vou pegar um pouquinho do marrom aqui, ó, pra dar uma clareadinha no preto, ó. Tô pegando preto puro, só que agora eu vou dar uma clareadinha pra fazer uns fiozinhos mais apagadinhos aqui, ó. Olhem só, tô começando pelos fios mais clarinhos, tá vendo? E se vocês não gostarem de alguma tonalidade, dá pra apagar. Sim, dá pra apagar, tá? E se não agora, não querem borrar com preto, né? Podem apagar depois, enfim. Deu uma secadinha, já apaga. Olhem só, vou fazer um aqui bem clarinho, ó. Uns aqui mais clarinhos. Os fios geralmente são mais gordinhos no meio, mais fininhos na ponta, ó. E aí vocês vão buscando essa transparência aqui. Os fiozinhos para ficar legal, ele tem um pouquinho de um marrom, de um vermelho ali, um terra de cena queimada, né? Para ficar legal assim. E aí, podem lavar o pincel quando precisarem mudar de tonalidade, de um claro de um escuro para mais claro, por quê? Porque os escuros, eles poluem muitas cores claras, né, gente? Então, vocês precisam estar sempre limpando o pincel de vez em quando. Aqui, ó, vamos lá, pretinho, marrom. Vamos fazer esses fios aí, ó. Então, vamos lá. Eu lambo esse pincelzinho, ó, dos dois lados. Pego lá o preto, ele tá um pouco oleoso, botei um pouquinho de óleo. Quando a gente coloca o óleo, o pincel ele desliza melhor, principalmente para fazer os fios do cabelo, da sobrancelha, dos cílios, né? Vocês vão se dar muito melhor colocando um pouquinho de óleo, tá? Olha. Então, esse é o momento em que vocês não respiram. Que vocês prendem a respiração e vão, né? Ai, para não errar o fiozinho. Então agora a gente começa adicionando aqui os nossos cabelos da sobrancelha. Começamos subindo essa saturação aos poucos, organizando esses fios, ó. Olhem aí. E vão seguindo pra lá. E lá vamos nós, né? Trazendo aqui alguns fiozinhos mais claros para as pontas. Aqui para essas bordas, o fiozinho é mais claro. Depois que tá um pouquinho mais seca a pintura, vocês podem voltar dando mais nitidez para alguns fios, né? Olha. Aí estamos só começando. Ó. E aí tem uns fiozinhos pra cá, ó. Tem de lá pra cá, então vocês mudam a posição da mão. E vão só estudando como é que está ficando, né?
Está ficando legal? Não está ficando muito vazado, muito afastado os fios? Como é que está ficando? Vamos analisar a pintura de vocês e sempre fazer essas perguntas, né? Como é que está ficando? O que eu posso fazer para melhorar? Olhem aí. E aí nessa coisa de perguntar se tá ficando, se não tá ficando, né? Sem tantas críticas negativas, né? É para vocês se perguntarem e, e responderem com objetividade, não se colocando para baixo o tempo todo, né? Como se pintar fosse a coisa mais fácil e tivesse algum problema com vocês por não conseguirem os resultados de primeira, né? Isso não é verdade. A gente não consegue os resultados de primeira, a gente precisa trabalhar bastante para conseguir bons resultados, tá? Então aqui a gente está começando a trabalhar nessa sobrancelha, na parte mais escura, mas como a gente já tem uma camada aqui de tinta mais molhada, é óbvio que ela não vai ficar finalizada agora, tá? Então a gente vai trabalhando, ó, nesses fios, né? Vamos puxando eles pra cá, ó, vamos aprendendo a deslizar esse pincel aí com mais tranquilidade, ó, entendendo aqui onde que está saindo os fiozinhos. Olhem só, vamos puxando para cá. Vamos botar um pouquinho do marrom. Eu vou colocar aqui um pouco de marrom, um pouco de magenta e vou fazer uns fios com outras tonalidades. Por quê? Porque temos umas variações de tonalidades naqueles fios ali, tá? E outra, os fios precisam estar levemente desfocados para trazer ali um realismo, tá? Então vocês vão passar o pincel por cima dos fios depois de ter feito, ó, levemente por cima do fio, dando uma raspada, digamos assim. Tá vendo? Ó? E depois vocês acendem novamente. Façam ele novamente. Olhem aí. Vamos puxando. Observando o que tem no pincel. Às vezes o que tem no pincel não está ajudando. Tá? E aí, ó, vamos pegando mais magenta. Sejam bem-vindos, Rosana, Emanuele, Isaac, Lília, sejam bem-vindos, Vinícius, sejam bem-vindos. Estou aí pintando esta referência que eu trouxe da sala secreta, onde eu ministro meu curso online, tá? Lá nesse curso online eu ensino ao vivo, explico tudo ao vivo, converso com os artistas sobre todos os assuntos e principalmente como conseguir um resultado ainda melhor na pintura, tá? Olhem aí, ó. Tô fazendo esse olho e estamos na sobrancelha e tem camadas aqui, ainda vamos ter mais uma camada por cima depois que tiver sequinho, tá? Para dar uma refinada nesses fios, acender um pouquinho os fios pretos. Quando a tinta está molhada com os tons de pele,
fica difícil vocês criarem um preto bem preto, tá? Por quê? Porque ele vai se misturar com a pele, com os tons de pele ali e vai ficar verde, né? Então ele não fica bonito. Vocês precisam de uma cor bonita, mais escura, né? Mas bonita. E o preto ele fica muito feinho, misturado com cores claras ali, ele fica meio esverdeado, tá? Então tomem cuidado com o pretinho na pele de vocês, que ele não ajuda muito. Olha só, vou dar até trazer aqui uns fiozinhos para fora, ó. Então eu tenho muita paciência para trabalhar nessas camadas. Eu começo e depois eu vou aperfeiçoando. Olha só. Vocês viram como aqui o preto, ele tem a função de volume, né? Não é sempre que a gente usa o preto como volume. O único lugar aqui que eu usei preto foi nessa sobrancelha e nessa pupila aqui, ó. O restante, as sombras são feitas com azul, violeta, né, sépia, outras cores. Agora, vocês viram como o preto ele tem a função aqui de trazer volume para essa sobrancelha? Ele traz os fios para cima, ó. Muito interessante. E o que eu queria falar para vocês é que se a gente constrói aos pouquinhos, a gente vai analisando e depois na segunda camada a gente pode aperfeiçoar. Não façam fios muito organizadinhos, tá? Que daí tira o realismo, certo? Olha aí, ó. A Mauri Flor, seja bem-vindo. Haddad, Crisarte, Luísla, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, queridos. Estou aí pintando um pouquinho para vocês. Alegria estar aqui com vocês. Gratidão pela presença de todos. Eu vou estar postando mais conteúdo aqui. Vocês podem ativar o sininho se quiserem acompanhar mais do processo de pintura, né? Eu estarei aqui compartilhando técnicas com vocês valiosíssimas, tá? Olhem aí, ó. Muito bom, né? Depois a gente vai aperfeiçoar melhor isso, tá? Na segunda camada. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, tá muito bonito, principalmente na câmera. E depois vem a sobrancelha, né? Vem a sobrancelha, não, os cílios, perdão. Vem os cílios. A gente dá uma limpadinha no pincel com um pano mesmo. E vamos finalizar estes fiozinhos aqui mais claros, ó. Olhem só, eu arrasto o pincel bem de levezinho, ó. Quase nem encosta, né? E aí a gente cria por fora aqui uns fiozinhos, ó. Trazendo aqui uns fiozinhos mais naturais, mais clarinhos. Né? E a gente cuida muito das bordas dos fios. A gente cuida para trazer aqui uma naturalidade para esses fios. Não deixar eles muito marcados, né? Tem que ter uma esfumaçãozinha ali. Depois a gente continua
melhorando. Mas aí vocês já começam a ver, né, um pouquinho desse processo dos fios dos cílios, ó, da sobrancelha, aliás. Eu tô confundindo esses dois, mas é isso. Show de bola. Vocês têm alguma pergunta? De onde vocês são? O que vocês gostam de fazer? Pintar? Desenhar? Tem alguém na família que desenha muito, que faz muita arte? Quero conhecer mais vocês. Aos poucos vão me falando. Olhem aí, ó, uns fiozinhos bem clarinhos na pele. Porque esses fiozinhos, né, eles trazem esse realismo. Vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês verem, né, esse processo da pincelada, ó. Olhem só. Olhem só, bem clarinhos os cabelinhos. E nem ficou igual o da fotografia. O que ele traz é uma ideia daquilo. Não precisa fazer no mesmo lugar exato, nem nada. Você vai trazer ali aquela expressão daquilo que vocês estão vendo, né? Ó. Olhem aí, que legal esses fiozinhos, né? Maravilhosos. Aqui assim tem uma sombrinha, né? Olhem aí, que legal. Maravilhoso, gostei muito, ó. Quem gostou aí, quem quer que eu traga mais desses conteúdos? Se vocês quiserem, eu trago mais. Vai ser um prazer. Ótimo. Ó. Eu vou pegar um pouquinho do preto. Ó. A gente vai puxando assim. Então, desenho, gente, meu Deus, como desenho é importante para vocês desenvolverem coordenação motora, né? É muito importante desenvolver o desenho também, tá? Não é só pintura, não. Aqui a pintura flua, vocês têm que desenvolver um pouco mais o desenho, tá? Ó. Olhem aí, ó, que legal. Ficando show. Show de bola. Tô gostando. Ficando bonito. Com cílio, gente, vai ficar top. E essa aula vai ser especial. Vou fazer ela na terça-feira que vem na sala secreta. Se vocês quiserem participar, vocês podem acessar esse link abaixo e fazer a inscrição de vocês na sala secreta, tá? Será um prazer tê-los comigo. Ó, todas as terças a gente se encontra para essa sala secreta, tá? Todas as terças a gente se encontra para pintar juntos. Eu e outros artistas. E aí, ó, estamos sempre evoluindo, sempre crescendo mais. A gente vai observando mais, vamos adicionando mais detalhezinhos, como por exemplo no olho. Olhem só. Um piquezinho aqui de branco. Já traz um brilho maior para esse olho. Aqui tem ainda o reflexo dos cílios dentro desse branco aqui, ó, do olho, que vai ser top. Vou adicionar ele na semana que vem, na terça-feira. Olhem aí, ó. Tá lindo, né?
Gostei muito. Vocês gostaram desta aula? Querem mais? Este é o momento, gente. Penélope, bom te ver aqui. Eliane, sejam bem-vindas. Olhem aí, meninas, ó. Isso aqui eu ando ensinando na sala secreta. Já pensou vocês estarem aí pintando junto comigo? Ai, meninas. Ô, Michel, só falta você na nossa sala secreta. Acha um tempinho aí para participar com nós. Tá ficando lindo, né? Poxa vida. É muito bom, né? Pintar juntos, estarmos juntos. Isso aí é uma alegria só, né? A gente comemora muito, conversa muito e evoluímos muito mais na pintura quando a gente está pintando junto com outros artistas, né? Isso é muito importante. Eliane, Rangel, sim. Sim, guria, maravilhoso. Tem sido uma alegria para mim, gente, assim, ó, estar trabalhando online com vocês, né? Trabalhando com muitos artistas ao mesmo tempo, mostrando tudo isso, sabe? Tá sendo uma alegria. Porque era um sonho meu, né? Poder alcançar muito mais pessoas, ajudar muitas mais pessoas com a pintura. Vocês sabem que sempre foi um sonho meu desde infância, desde da adolescência, quando eu decidi ser artista, né? Sempre pintei muito, desde sempre, e desenhei, desenvolvi o desenho. Então, para mim, estar aqui, me conectar com vocês assim, dessa forma, para mim é uma alegria, é uma realização de um sonho, né? Eu estou sempre compartilhando porque eu sou muito feliz em compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe também, tá? Mais a gente aprende. Eu aprendo muito ensinando. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um workshop em breve, online. Já faz um tempo que eu estou falando isso, mas ele vai sair. Eu quero que vocês participem desse workshop online, tá? Será um prazer compartilhar do início ao fim as técnicas de uma pintura assim, tá bem? Então, a gente se fala, meus queridos. E semana que vem estarei na sala secreta aguardando vocês, tá bom? Um beijo para todos e vamos se falando. Beijão!